Olá, aqui é a professora de Química, Núbia Mello, e a aula de hoje é sobre fórmulas e nomenclatura das bases. Bom, para a gente falar das fórmulas e nomenclatura das bases, a gente precisa relembrar qual a definição dessas substâncias. Então, o que é base? Base é toda substância que sofre dissociação iônica em meio aquoso e libera como um único ânion OH-. E o que é uma reação de dissociação? Nada mais é do que uma reação onde ocorre a separação de íons. Se ocorre a separação de íons, significa o quê? Que a gente tem a presença de cátion e de ânion. E a reação de ionização vai ocorrer sempre nas bases e nos sais. Então, nós temos aqui que a dissociação iônica é um processo físico de separação de íons que ocorre entre sais e bases. E da mesma forma dos ácidos, a quantidade de H+, que são liberados, nós também temos nas bases. Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos a presença do hidróxido de potássio. Aqui a gente tem a presença só de uma hidroxila, então a gente vai ter a formação de um ânion OH-. Segundo exemplo, nós temos aqui o hidróxido de magnésio. Então, aqui, ó, o índice 2 indica que nós temos a presença de 2 OH. Então, a gente tem aqui a formação de 2 OH-. Aqui nós temos o hidróxido de ferro 3. Então, se aqui no reagente a gente tem a presença de 3 hidroxilas, então a gente vai ter a formação de 3 OH-. E aqui nós temos a presença de 4 OH, que é o hidróxido ou hidroxila. Então, no produto, a gente vai ter a formação de 4 OH-. Então, na dissociação, a gente vai ter a liberação de ânion e, no caso das bases, o único ânion que a base pode liberar ou formar é a presença do OH-, que aí é chamado de hidroxila ou hidróxido. Como que a gente vai determinar a fórmula de uma substância classificada como básica? Então, nós temos aqui, o Y sempre vai ser um metal, ok? Então, a gente pode ter a família 1A, a família 2A e a família 3A, elas são classificadas como metais. O X vai depender da família do qual esse elemento químico aqui faz parte. E OH, que é o hidróxido, é a base de qualquer uma substância classificada como básica. Então, aqui, existe apenas uma base em que o Y não é um metal, que aí é o exemplo do hidróxido de amônio. Lembrando que o amônio ele é obtido através do borbulhamento da amônia, que é uma substância gasosa. Então, aqui, as bases são formadas por ligações iônicas, por isso que elas sofrem dissociação iônica, que é a separação dos seus íons. Em virtude da presença de um metal com o grupo hidróxido, a montagem da fórmula desse composto segue um padrão de construção dos compostos iônicos. Então, em aulas anteriores, você estudou a ligação iônica. E todas as vezes que você tem uma ligação iônica, como que você determina a fórmula desse composto? Primeiro você coloca o cátion e logo em seguida o ânion. No caso das bases, a gente vai seguir a mesma regra. Então, nós temos aqui, ó. Primeiro, a gente vai colocar a sigla do metal, ou cátion. Por que metal ou cátion? Porque todo metal forma um cátion. Quem são os cátions? São aqueles elementos químicos que sempre vão doar elétrons. E, em seguida, nós temos a sigla do ânion à direita. Então, nós temos aqui. E aí, por fim, a gente vai cruzar as cargas. Quais são essas cargas dos cátions? É a quantidade de elétrons que um elemento químico vai doar e o outro vai receber. E aí, a gente vai transformar essa carga ou essa quantidade de elétrons que é doado ou recebido, a gente vai transformar ele em índice. A gente vai ver um exemplo agora, tá? Então, aqui, ó. A fórmula da base que apresenta o cátion alumínio, Al3+, e o ânion hidróxido O-1. Então, nós temos aqui, Al é o símbolo do alumínio, do elemento químico. Por que é mais 3 aqui? O alumínio ele é da família 3A, e como ele é da família 3A, ele vai doar sempre 3 elétrons. E o OH, sempre o seu NOx vai ser -1. O que a gente vai fazer agora? Inverter. Eu vou pegar o mais 3, essa carga, transformar ele em índice. Vou pegar o 1
e vou transformar ele em índice. Quando a gente fizer essa invenção, a gente não leva os sinais de mais e de menos, somente o numeral. Então, nós vamos ter aqui, ó, Al1, de onde que veio esse 1? Aqui do ânion. De onde que veio esse 3? Aqui do cátion. E, geralmente, quando o índice de um elemento químico é 1, ele não precisa aparecer, porque é o próprio símbolo do elemento químico, tá bom? Então, toda vez que o índice for 1, você não precisa colocar na fórmula da substância. Então, vamos aqui praticar. Aqui no exercitando 1 fala assim, determine a fórmula da base hidróxido de bário. E aí você precisa lembrar que o bário, ele é da família 2A. Se ele é da família 2A, o que vai acontecer? Ele vai doar 2 elétrons. E aí nós vamos identificar aqui, ó, qual dessas substâncias na hidroxila vai ter o número 2, porque, como a gente viu no exemplo anterior, a carga do cátion vai virar índice do ânion. Então, aqui, ó, nós temos na letra B o índice 2 e na letra D o índice 2. Qual é a diferença? Que na letra C, na letra B, esse 2 veio do bário, que é o cátion. E na letra D, esse 2 veio do ânion. E a gente viu que a hidroxila, que é um ânion da base, o índice a carga dele é menos 1. Então, a resposta correta, a gente tem aqui, né? O bário 2+, OH menos 1. A gente faz a invenção. Então, nós temos aqui, ó, o bário, o 2, que é a carga dele, vai vir como índice do OH. Então, a resposta correta é a letra B. E como que fica a nomenclatura? Então, o nome das bases, segundo Arrhenius, segue sempre essa regra. A gente vai ter a palavra hidróxido, mais a preposição de, mais o nome do elemento químico. Se o elemento químico da base não for a prata ou o zinco, ou nem o elemento químico dessas famílias 1A, 2A e 3A, o que vai acontecer? A carga desse metal ele vai aparecer como um algarismo romano. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, aqui, ó, o que você precisa também sempre ter em suas mãos, quando for fazer os exercícios? Quem são os elementos químicos da família 1A, que são os metais alcalinos terrosos? Quem são os elementos químicos da família 2A, que são os alcalinos terrosos? E quem são os elementos químicos da família 3A, que é a família do boro? Então, isso é importante você saber, porque se você sabe qual a família do elemento químico, você consegue definir qual vai ser a quantidade de elétrons que ele vai doar. E aí nós temos aqui, ó, a carga fixa. Se for a prata, vai ser mais 1. Semelhante a quem? Aos da família 1A. Se for o zinco, ele é semelhante à família 2A. Ó, ele vai doar 2 elétrons, família 2A doa 2 elétrons também. E se for da família 3A, vai doar 3 elétrons. Se você tiver algum metal que não seja nenhum dessa família, ou a prata ou o zinco, na nomenclatura, a quantidade de elétrons que ele vai doar aparece em algarismo romano. A gente vai ver um exemplo aqui. Então, aqui, exemplo 1. Como que vai ficar a nomenclatura do hidróxido da prata? Então, a gente tem aqui, Ag é o símbolo da prata, OH é o hidróxido. Então, a partir da fórmula molecular, nós temos que, primeiro, Ag é o símbolo do elemento químico da prata, OH é o ânion de toda a base, o mais 1 é referente ao cátion prata, e o nome dessa base vai ser hidróxido de prata. Outro exemplo, hidróxido de magnésio. Então, a partir dessa fórmula molecular, o que a gente pode definir? Mg é o símbolo do magnésio, OH, ânion de todas as bases, o mais 2 é a carga do cátion, porque ele é da família 2A, e o nome dessa base vai ser hidróxido de magnésio. Agora, a gente vai ver um exemplo onde o elemento químico não é a prata, nem o zinco, nem faz parte dessas famílias. Que aí nós temos aqui. A partir dessa forma molecular, a gente define o quê? Fe é o símbolo do ferro. OH, como a gente já viu anteriormente, é o ânion de qualquer base.
E 3, tá aqui, ó. Esse 3 em algarismo romano é esse 3 aqui, ó, que indica que ele veio do metal. Como que eu sei que ele veio do metal? Porque a gente viu anteriormente que a carga do metal vai vir como índice aqui no ânion da base. Então, qual é a nomenclatura dessa base? Hidróxido de ferro 3. E aí a gente vai exercitar um pouco. As bases, segundo a teoria de Arrhenius, são aquelas substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando como único ânion a hidroxila, OH-. Considerando que o OH é obrigatório na composição de toda a base, e elas também são chamadas de hidróxido, com base nisso dê a nomenclatura dessas bases. Então aqui, ó, na letra A, a gente tem como metal o potássio. Então, a letra K representa o potássio. Letra B, o bário. Letra C, o estrôncio. Letra D, o ferro. E letra E, NH4, que é o amônio. E aí, em todas as bases, a gente vai ter a presença do hidróxido, preposição D, mais o nome do elemento químico. Então, na letra A, hidróxido de potássio. Na letra B, hidróxido de bário. Na letra C, hidróxido de estrôncio. Na letra D, hidróxido de ferro 2, lembrando que o ferro não faz parte daquelas famílias, então esse índice aqui vai aparecer com algarismo romano, e a letra E, hidróxido de amônio. Questão 3. Assinale a alternativa que enuncia as seguintes nomenclaturas corretas das seguintes bases, respectivamente, então na ordem. Então a gente tem aqui, o que vocês precisam identificar? Olhar o símbolo do elemento químico, saber o nome desse elemento e qual família ele faz parte. Então, Na é o sódio, Mg, magnésio, e aí lembrando, o sódio é da família 1A, o magnésio da família 2A, o cálcio, família 2A, e o alumínio, família 3A, ok? Então, eu identifico o símbolo do elemento químico e o nome. Então, aqui, ó, na letra A tem esses prefixos mono, di. Então, a gente viu que na regra da nomenclatura isso não aparece. Então, a letra A a gente já descarta. Na letra C, aparece aqui, ó, hidróxido de magnésio 2, hidróxido de cálcio 2. O que a gente viu? Se o elemento químico faz parte da família 1, 2 ou 3, não precisa aparecer o algarismo romano. Então, a letra C a gente também já descarta. E aqui, na letra D, é totalmente já absurda. Então, vai aparecer a terminação ico, magnesico, ico. Então, terminação ico é dos ácidos e não das bases. Então, a resposta correta é a letra B. Então, o que a gente pode observar aqui? Que vocês precisam também estar tendo acesso à tabela periódica, relembrar, olhar o símbolo do elemento químico, ir na tabela periódica para identificar o nome dele e a família a qual ele faz parte, para que você faça a nomenclatura corretamente, ok? Por isso que eu disponibilizei nessa aula a tabela, né, apresentando qual é a família, o nome da família e quais são os elementos químicos, caso você não tenha a tabela periódica em casa. Então, a regra para a nomenclatura das bases é palavra hidróxido, mais a preposição de, mais o nome do cátion. E aqui eu deixei alguns exercícios complementares com gabarito. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever essa aula e outras. Tchau e bons estudos!